altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Item 8. Todo aquele que conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam, a sua repulsa por tudo que seja de interesse egoísta e que saiba como é preciso bem pouca coisa para afastá-los, não poderá admitir jamais que espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que queira chamá-los a tanto por sessão. O simples bom senso repudia uma tal ideia. Não seria também uma profanação evocar à custa de dinheiro os seres que nós respeitamos ou que nos são queridos? Sem dúvida que se podem obter manifestações dessa forma. Mas quem poderia garantir a sua sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos e toda espécie de espíritos inferiores, muito pouco escrupulosos, sempre atendem a esses chamados. E estão igualmente prontos a responder o que se lhes pergunta, sem se preocuparem com a verdade. Portanto, aquele que desejar comunicações sérias deve, em primeiro lugar, solicitá-las com seriedade. Depois, inteirar-se sobre a nobreza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se obter a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o absoluto desinteresse moral e material. Mestre Jesus, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, em nome de Deus, para estudarmos o livro dos Espíritos. É em Teu nome que evocamos os benfeitores da nossa casa, os nossos protetores, o altivo, com a coluna de espíritos que sustenta o SEAP e os responsáveis pela divulgação doutrinária. Ao nosso irmão Eurípides Bassanufo, emitimos o nosso pensamento, o chamando em nosso auxílio. Então, em nome dele, em nome desses irmãos queridos, do altivo, da minha amada Lourdinha, das irmãs queridas, em nome do amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Quer vir para cá, Carmen? Pode vir. Estudando daqui. Nós paramos no 584. 584. Nós vimos semana passada, nós estamos falando da missão dos pais, né? Se o pai não educa o filho, se o pai o pai que eu digo os pais, são displicentes na educação do filho, e o filho se torna um homem de bem, é mérito do Espírito, porque o Espírito é bondoso. E ele coloca que Deus é justo com relação aos pais. Agora, se os pais são negligentes e o filho se torna um homem mau, eles serão responsáveis por isso, serão responsabilizados por isso. Então, vimos semana passada que a paternidade é uma missão. A paternidade é uma missão. Então, nós pais, temos que cumprir com o nosso dever de pai. Aí, no decorrer das questões, entra 584. Leia a pergunta, por favor. Qual pode ser a natureza da missão do conquistador que só tem em vista satisfazer a sua ambição
e, para atingir o alvo, não recua diante de nenhuma calamidade. Que arrasta atrás de si. Em geral, ele não passa de um instrumento de que Deus se serve para o cumprimento dos seus desígnios. E essas calamidades são, algumas vezes, o meio de fazer o povo progredir mais rápido. Aí você, poxa, uma questão dessa, vamos analisar o que acontece na atualidade. De que natureza pode ser a missão do conquistador que apenas visa satisfazer sua ambição e que, para atingir esse objetivo, não recua diante de nenhuma das calamidades que arrasta entre si? Aquele ditador da Coreia do Norte. Né? Deve ser útil, com certeza é útil, né? Ele vai responder pelos seus atos, diante da lei de Deus. Então, sequer o corte de cabelo você pode escolher entre 5 cortes de cabelo. A internet é do governo, e é restrita e é pequena. É o país mais fechado do mundo. É porque tem espíritos que necessitam passar por aquilo, né? Certamente, ele terá que passar por uma prova dessa depois. Então, provavelmente, aquelas pessoas fizeram que muitos sofressem. Então, tudo está nos desígnios de Deus. Tudo está nos desígnios de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com esses ditadores. Muito cuidado. Vêm eleições, a gente não mistura, hipótese nenhuma, a nossa doutrina com a política. Mas a gente tem que estar esclarecido em tudo, né? Saber o que vai fazer, para que não tenhamos aqui ditadores e que tragam prejuízo para a nossa sociedade, para todos nós, para a nossa doutrina. Alguns lugares é proibido falar do Cristo, sob pena até sofrer a pena de morte. Olha que absurdo. Então, a gente tem que saber muito bem. Aí ele respondeu aqui, ó, em geral ele não passa de um instrumento de Deus. Então ele está sendo um instrumento. É o mesmo princípio de um criminoso. Ninguém vem para cometer um crime, ninguém vem para matar ninguém. Judas não nasceu para trair o Cristo. Todos reencarnamos para progredir. Todos, aliás, todos nós fomos criados para o progresso. A gente que opta por outros caminhos. Como muitos erram, esses acabam sendo instrumentos da lei. Mas, como disse Jesus, o escândalo há de vir, mas ai daquele que é motivo de escândalo. Aí a lei se aproveita. A gente tem um capítulo no Livro dos Espíritos sobre as guerras. A guerra está na lei, é uma da lei de destruição. Tem a lei de destruição, né? Os corpos são destruídos, animais destroem outros animais, o homem faz a guerra. Ah, então Deus criou a guerra. Não. Já que o homem quer fazer guerra, já que ele optou por isso, vamos ver o que pode se tirar disso aí. Vamos ver se ele desenvolve tecnologias que vai trazer benefícios para a humanidade. Quanta tecnologia não trouxe a Segunda Grande Guerra, no campo da medicina, no campo da informática, enfim, da aviação. Instrumentos foram desenvolvidos e faz com que o homem tenha horror à guerra, aqueles que sofrem as injunções da guerra, e acaba fazendo com que a gente progrida. Ah, mas a guerra foi criada por Deus? Não. Jesus, conhecido, um dos títulos de Jesus, o príncipe da paz. Então, há que vivermos em paz. Por enquanto, a barata, o rato, é necessário. Em mundos mais desenvolvidos, com certeza não tem mais barata nem rato, né? Você vai para lá, né? Nem cobra. Tem gente que só se falar em cobra já passa mal, né? Pois é. Em mundos mais adiantados não tem mais isso.
aqui na Terra a gente ainda tem. Ainda é necessário. Não é? Entenderam isso? Então não foi Deus que criou o mal. O homem que voluntariamente opta pelo mal e é pedra atritando pedra, para que elas se arredondem lá no final. Alguma pergunta? Colocações? Vai lá, Carmen. Agora é uma subpergunta A, né? Aquele que é instrumento dessas calamidades passageiras é alheio ao bem que delas pode resultar, pois só se propõe um alvo pessoal. Não obstante, aproveitará desse bem? Olha aí, tá vendo? Mesmo nessas ações, se tira o bem, como nós falamos da guerra. Se tira o bem. Nesse bem, ele não tem vontade de destruir bem. A ideia dele é ter um fim pessoal. Um fim pessoal, é algo dele. Mas se tiver algum bem que resulte disso aí, ele vai ter mérito? Essa que é a pergunta. E eles respondem, cada um é recompensado de acordo com suas obras, com o bem que quis fazer e com a retidão de suas intenções. Então, mesmo que resulte o bem, mas ele não teve intenção de fazer o bem, ele não tem mérito nenhum. Ele vai responder pelo mal que ele fez. Ficou bem claro? Observação de Kardec. Os espíritos encarnados têm ocupações inerentes à sua existência corporal. No estado errante ou de desmaterialização, suas ocupações são proporcionais ao seu grau de adiantamento. Uns percorrem os mundos, instruindo-se e preparando-se para uma nova encarnação. Outros, mais avançados, ocupam-se do progresso dirigindo os acontecimentos e sugerindo pensamentos favoráveis. Assistem aos homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros se encarnam com uma missão de progresso. Outros tomam à sua tutela indivíduos, famílias, aglomerações humanas, cidades e povos, dos quais se tornam anjos da guarda, gênios protetores e espíritos familiares. Outros, enfim, presidem aos fenômenos da natureza, dos quais são os agentes diretos. Os espíritos comuns se imiscuem nas ocupações e divertimentos dos homens. Os espíritos impuros ou imperfeitos esperam em sofrimentos e angústias o momento em que praza a Deus conceder-lhes os meios de se adiantarem. Se fazem o mal, é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Olha aí, Kardec fez um resumão de tudo que a gente estudou aqui. Alguma pergunta? Ficou bem claro isso? Então, quando a gente desencarnar, não tem essa, descanse em paz. Não existe isso. A vida continua. É só trocar de roupa. Tirar a roupa de carne e osso e ficar só com a roupa fluídica. Continua trabalhando, continua estudando, continua servindo. Cada um com a sua ocupação. Tem espíritos responsáveis pelas nações, espíritos responsáveis pelas cidades, pelos bairros, pelos logradouros. As ocupações são milhares. Tem espíritos responsáveis pelas individualidades, os anjos guardiães, os espíritos familiares. E o espírito responsável pelo planeta? Jesus. E Deus, o responsável pelo universo, por tudo. O André Luiz conta uma história muito interessante em que um homem ia numa carroça
E o burro empacou, o cavalo, o burro empacou. E o homem lá começou a chicotear o burro, a bater no burro e tal. Era um homem, acho que era igual o burro, né? Estava no mesmo nível. O burro foi e deu um coice nele. E ele caiu ferido. E grave. Aí passa um guia responsável por toda a área, não por aquele setor, e chama o responsável por aquele lugar, por aquele setor. Lembra dessa história? Lembro. Aí pergunta a ele, o que foi que aconteceu? Você não pôde evitar esse acidente? E o guia responsável por aquele lugar ali disse, quem perguntou a ele foi o superior dele. Disse, olha, eu não pude fazer nada. Ele chicoteou, maltratou tanto o pobre do Moá, que o bicho não aguentou. Então, olha só, tinha o responsável por aquele lugar. Tem os responsáveis pelas estradas. Pô, essa estrada dos Bandeirantes, ela é enorme. Então, são vários setores. Quando a gente sai de casa, a gente faz a prece. Você vai fazer uma viagem, você faz a prece antes de sair de casa, faz a prece no carro. Pede aos protetores daquele caminho para te ajudar, porque chega lá. Ah, vou daqui para Minas Gerais. Aí eu faço aqui o meu percurso. Se eu for para Belo Horizonte, eu vou pegar a BR-40 ali. Não, eu vou para o interior de Minas, vou ali para depois de Pádua. Aí eu pego aqui, posso ir por alguns caminhos. Optei de ir pela serra. Pego ali para Teresópolis e sigo em frente naquela estrada que eu vou chegar lá, o caminho mais perto. Aí eu mentalizo e peço a Deus, peço aos protetores daquela estrada para me ajudar, para evitar incidentes desnecessários. Porque eles estão ali para isso. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas ignoram isso. Ignoram. Então, a gente tem que ver. Eu vim para cá, eu peguei o carro ali, né? Uber. Aí parou no sinal. Bem perto da minha casa ali. Parou no sinal, na Avenida das Américas. E tem aquele espaço de motocicleta. Aí vem um camarada numa motocicleta, uma agressão, uma direção agressiva. Ele veio, freia em cima, já bem no limite da faixa em que ele poderia ficar. E já estavam atravessando pessoas. Ele veio depois. A menina levou um susto, olhou, o rapaz também, e ele começou a xingar, falar um monte de bobagem. O rapaz não estava nem ouvindo, o rapaz estava com fone de ouvido, só levou um susto e olhou para ele. Aí o motorista disse assim, poxa, ele está querendo confusão, desnecessário, completamente desnecessário. Isso aí, ó, eram 7 horas da manhã. O camarada já saiu de casa desse jeito. Esse cara rezou? Não. Mas eu rezei para me proteger desse camarada, porque você não sabe quem vai para a rua. São esses que provocam acidentes, são esses. E pega os desavisados, os desatentos. Então a gente reza, pede proteção, né? Já não vai se envolver numa discussão, se o outro falar, deixa o tolo falar. E vai embora. E pede proteção para que nada aconteça, ou um acidente ou um incidente, bater no teu carro, enfim, trazer prejuízo material desnecessário. Então, todos os lugares, em todos os setores, tem espíritos. Eu morava ali eu morava onde eu moro, só que sempre tinha acidente ali, num sinal, sempre, constantemente. Era um carro que avançava, batia no outro, sempre problema ali de acidente, toda hora, quase todos os dias. E eu passei a orar no meu culto do lar, pelos protetores daquele lugar. Aí tem outra pessoa, um vizinho que também é espírita,
eu comentei com ele, falei, você já observou quantos acidentes tem ali? Ele, poxa, mas é mesmo. Eu falei, por que você não faz o culto no lar? Ele disse, faço. Então, vamos rezar, vamos pedir ali para os protetores ali do lugar, para evitar acidente. Ele, boa ideia, eu nunca tinha pensado nisso. Olha, parou de ter acidente. Parou. Então, a gente joga o nosso pensamento, a gente pede. As ocupações, eu coloquei aqui o trânsito, porque toda hora a gente está no trânsito, a gente vai sair daqui e vai pegar trânsito. Seja de qualquer maneira, nem que seja a pé indo para casa, vai beirando a estrada. Então, a gente tem que ter cuidado. E tem protetores. Tem protetores. Tem espíritos maus? Tem. Mas também tem protetor. E o mal, ele não faz o que ele quer, não. O mal não faz o que quer, senão a gente estava entregue. Senão a gente estava sujeito a todo tipo de maldade. Se eu quiser a proteção, eu vou ter. É só eu pedir. É só eu entrar em sintonia com as forças do bem. Que eles nos protegem. Então tem os protetores das ruas, das avenidas, dos bairros, das cidades, né? Cada um nas suas diversas missões. Quem é o protetor do Brasil? Ismael. Quem é o protetor do Brasil? Valendo o celular da Carmen. Ninguém vai querer. Quem acertar vai ganhar o celular da Carmen. Quem é o protetor do Brasil, Carmen? Ismael. Ismael. Hã? Quem é o protetor da França? Joana d'Arc, né? Dizem os espíritos, Joana d'Arc. Então, tem os protetores das nações, são todos espíritos elevados, espíritos bons. O protetor de uma tribo de índios, vocês já pararam para pensar? Não é espírito protetor, é a ocupação dos espíritos, mas a proteção é uma ocupação. O protetor, o espírito responsável por uma tribo de índios que habita lá à margem do rio Xingu, uma tribo pequena lá, o Calapala, por exemplo, o Ticão, precisa ser um protetor com a elevação de um espírito que cuida de uma cidade como a do Rio de Janeiro? Não. Então tudo é proporcional também. Tudo é proporcional. Olha a diferença. Quais as ocupações dos indígenas naquele lugar? Estão longe da civilização, que nós chamamos de civilização. Eles têm a cultura deles. Está com fome? É domingo, vou fazer um churrasquinho de macaco. Desce lá, vai pegar um macaquinho para comer. É da cultura deles. Hoje acho que eu vou comer um peixinho. Isso aqui é eu que estou falando do meu jeito, tá? Aí vai lá, desce o rio, pega um peixe e leva para comer o peixe. Vou fazer um biju hoje para comer com peixe. Eles fazem biju. Rala a mandioca, tem uns que plantam. Tem uns tribos lá boa, plantando. Sabe como é que a tribo que eu visitei lá, como é que ralava a mandioca? Eram as mais velhas. Era tudo igual a dona Dulcineia, as índias velhas lá. Elas mastigavam a mandioca e cuspia na peneira. Mastigava, cuspia na peneira, depois lavava e ia cozinhar. É assim, não, elas têm ralador, pô. Tem ralador nada, eu vi. Tem. Jesus, imagina aquela senhora sem dente. Não, tem dente. É Dulcineia que está sem dente, mas elas têm Oh, dente. meu Deus. Elas têm. Que horror. Rala tudinho. Então, cada um na sua função, de acordo com as suas necessidades, com a sua elevação. Então, não é uma coisa tão complexa assim, como numa cidade como o Rio de Janeiro, como São Paulo. Imagine uma cidade como São Paulo. Quem é o protetor de São Paulo? Deve ser São Paulo, né? Então, tem que ser um espírito que saiba das coisas ali. A necessidade do índio, vai ali, caça, pesca, tem um acidente para socorrer, pode acontecer e tal, um problema lá com um animal, uma mordida de cobra, uma picada de cobra, né? Enfim.
coisas mais simples do que uma cidade grande como a nossa. Então vamos adiante. Vamos falar dos 3 reinos. É o capítulo 11. Capítulo 11. Vamos lá. 585. Os minerais e as plantas. Que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou ainda em 2 classes? Os seres orgânicos e os seres inorgânicos? A primeira pergunta. Alguns fazem da espécie humana um 4º reino. Qual dessas divisões é a preferível? Então, ele vai responder ali que a divisão que o homem faz está certo. É reino mineral, vegetal e animal. Não é? E os seres orgânicos e inorgânicos. O que é um ser orgânico? Um ser que tem vida. O que é um ser inorgânico? Um ser que não tem vida. Por exemplo, a pedra. Sandra, a pedra é orgânico ou inorgânico? Inorgânico. A minhoca, Dulcineia, é orgânico ou inorgânico? Orgânico. Tem vida, orgânico. Não tem vida, inorgânico. Bem simples, né? Bem fácil. Vamos ver a resposta. Quer que eu responda? Todas elas são boas, dependendo do ponto de vista. Do ponto de vista material, só há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente os 4 graus aí. Vamos lá, lê o comentário. Aqui tem um comentário do Kardec, ele diz o seguinte: esses 4 graus têm, com efeito, caracteres bem definidos, embora pareçam confundir-se os seus limites. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, não possui mais do que uma força mecânica. As plantas compostas de matéria inerte são dotadas de vitalidade. Os animais compostos de matéria inerte e dotados de vitalidade têm também uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e de sua individualidade. O homem, tendo tudo o que existe nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial ilimitada, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Ficou bem claro isso? Não. Não ficou? Então você tem um reino mineral, são as pedras. É matéria inerte. Matéria inerte. Os reinos minerais, por exemplo, eu botei a pedra. O reino vegetal, as plantas. O reino animal, os animais, o reino huminal. Então são esses 4 reinos. A pedra só tem força mecânica, aquela que junta os átomos. A planta já tem vida. A planta tem vida. Então, há uma inteligência mecânica, que ela age instintivamente. Então, por exemplo, bota o carocinho de feijão na caixa de sapato, abre um buraquinho lá do outro lado, feijãozinho cresce, sai lá no buraquinho. Então, aquilo ali é um instinto dela, buscando a luz. O animal tem a força mecânica, tem a força da matéria, como tem também o vegetal, tem um instinto e tem uma inteligência limitada às suas necessidades. O homem tem tudo isso e mais a inteligência, que ele elabora o pensamento, já pensa em Deus, pensa no futuro. Então, um outro tipo de inteligência. Ficou claro ou ficou difícil?
Entenderam? Então é diferente. Aí ele faz uma pergunta aqui, 586. As plantas têm consciência da sua existência? A samambaia diz assim, eu sou uma samambaia. Claro que não, né? Claro que não. Elas não pensam, só tem vida orgânica. Elas não pensam, só tem vida orgânica. Aí você vê, as pessoas dizem, mas eu converso com a minha planta. Ela me entende. É mais fácil conversar com planta do que com gente, né? A planta não vai brigar, a planta não vai reclamar. E a planta sente, a planta fica bonita. Sim, ela tem a percepção, ela tem a vida orgânica, mas ela não pensa. Se você podar a árvore, ela vai dizer, ai, está doendo. Não, é como você corta a unha. Você corta o cabelo, você diz, ai, está doendo meu cabelo. Não, mas o cabelo não tem vida? O cabelo não cresce? Pois é. Então, a árvore ela não vai sentir dor. Agora, dependendo da poda que você fizer, você pode até destruir a árvore. Pode até destruir. Vamos lá, próxima. As plantas têm consciência da sua existência? O que vocês acham? Sem colar. Não, né? Não. A planta, as plantas recebem impressões físicas que agem sobre a matéria. Você pulou. É a de cima. Hã? É a de cima, 586. Já tinha lido? Ah, tá. Então, eu li errado. 587. As plantas têm sensações, sofrem quando mutiladas, foi o que o Nito acabou de falar. As plantas recebem impressões físicas e agem sobre a matéria, porém não têm percepções, por conseguinte não sente dor. Então, quando você corta o galho, a planta não fala, ai, doeu, ela não sente dor. Agora sente a impressão. Você tira a flor dali, ela murcha depois. Tem impressão física. Né? A próxima. 588. A força que atrai as plantas umas para as outras é independente da sua vontade? Claro que sim, né? É igual quando ela vai para a luz. Sim, já que não pensam. É uma força mecânica da matéria que age sobre a matéria. Elas não poderiam opor-se a isso. É uma força mecânica. Tanto que as plantas da mesma espécie, elas se atraem. Se colocando tudo junto ali, elas se desenvolvem melhor. Mas é uma força mecânica. Ela não está pensando, eu sou um pé de jaca e vou produzir jaca. Não. Força mecânica. Tudo bem? Próximo. 589. Certas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, têm movimentos que acusam uma grande sensibilidade e, em alguns casos, uma espécie de vontade, como a última, cujos lóbulos apanham a mosca que vem pousar sobre ela para sugar-lhe o suco, e a qual ela parece haver preparado uma armadilha para matar. Essas plantas são dotadas de faculdade de pensar? Uma pergunta. Está ali, vou pegar a aranhazinha que vai vir aqui, a papa-mosca, para comer, que é a dioneia. Ela está pensando nisso? A dormideira tem uma sensibilidade maior. Mas o que é isso? Elas têm capacidade de pensar? Resposta. Pode ler a resposta. Depois eu leio a segunda pergunta. Tudo é transição na natureza. Pelo fato mesmo de que nada é semelhante e, no entanto, tudo se liga, as plantas não pensam, tudo se liga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. Essa sensitiva, como ele falou, dormideira, você toca nela, ela fecha as folhinhas. A maioria aqui que tem um quintal, alguma coisa, já viu. E a dioneia é chamada planta carnívora. Ela produz uma substância adocicada que atrai o inseto, porque ela tira todos os nutrientes daquele inseto. Ela se fecha e o pessoal fala planta carnívora, né? É
um dispositivo de melhorar a existência dela, né? Ela não consegue se suprir das suas raízes, tanto que ela às vezes cresce em cima de pedras, de outras plantas. Tem umas bem bonitas, mas é assim que ela vive. Então, como ele colocou, é tudo uma transição. É uma transição. Agora, É indubitável que a dormideira é mais sensível do que uma folha de mangueira. sim, Tudo é é transição. uma proteção, É. ela se fecha. Você vê no fundo do mar a esponja, parece mineral, mas não é. Já está no reino, ali é o reino vegetal, ou Animal. reino animal. Já é animal. Já está no reino animal. Tudo na natureza é uma transição. É uma transição. Você tem aquele bicho feio para chuchu, chamado ornitorrinco, até o nome é feio, não sei nem se eu falei o nome correto. Ornitorrinco. É isso aí mesmo. Tem bico de pato, cara de pato, pé de pato, mas não é pato. É um mamífero. Então a gente vê a transição. A gente já consegue ver, aqui no nosso planeta, a gente consegue ver essa transição. Ela é lenta, ela leva alguns milhares de séculos, milhões de anos, mas ela é lenta. O princípio inteligente vem se elaborando nesses reinos inferiores da natureza até chegar no reino hominal e um dia a angelitude. Tem um finalzinho aqui da pergunta. As plantas, falando das plantas ainda, elas têm uma vontade e formam uma classe intermediária entre a natureza vegetal e a animal? Constitui uma transição de uma para outra? Aí a resposta. Aí tem as respostas, né? A ostra que se abre e todos os zoófitos não têm pensamento, nada mais possui que um instinto natural e cego. Vamos Aí, ler a resposta toda. deixa eu ler aqui. Na natureza, Ah. tudo é transição, pelo próprio fato de que nada é semelhante e, entretanto, tudo se interliga. As plantas não pensam e, por conseguinte, não têm vontade. Nem a ostra que se abre, nem o zoófito pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Sim. Aí, para a gente entender isso aqui, vamos voltar na pergunta 540, na resposta da 540. Resposta da 540. Vou pegar ali no meio da resposta. Ó. Pois bem, lá no meio. Do mesmo modo, os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida e antes de terem plena consciência de seus atos e de seu livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que são os agentes inconscientes. Primeiramente executam, mais tarde, quando sua inteligência estiver mais desenvolvida, comandarão e dirigirão as coisas do mundo material. Mais tarde ainda poderão dirigir as coisas do mundo moral. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é agora. É assim que tudo serve, tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo. Admirável lei de harmonia, de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender o conjunto. Então está aí, está dizendo que a gente não sabe, não consegue aprender o conjunto do átomo ao arcanjo que começou pelo átomo. Então tudo é uma transição. Tudo está nesse processo, inserido no processo evolutivo. Então nós já passamos, quando princípio inteligente, por esses reinos inferiores e se elaborando, até conseguir chegar no reino hominal. Aí entra um homem primitivo e vem seguindo até hoje, onde nós estamos agora, e aonde está Jesus de Nazaré, lá na frente, que é o nosso modelo, o nosso guia, né?
para nos levar até Deus. Perguntas? Não tem pergunta porque a gente também não entendeu, né? A gente entendeu, mas não compreendeu, né? Não sabe como é que isso se processa. Como se dá esse processo, como é que se dá essa transição, a gente não sabe. A gente sabe que tudo se encadeia. Pronto. Basta isso. Bastava esse conhecimento para a gente ser mais humilde, né? Tem uma observação de Kardec. O organismo humano nos fornece exemplos de movimentos analógicos, sem a participação da vontade, como as funções digestivas e circulatórias. O piloro se fecha ao contato de certos corpos para negar-lhes a passagem. O mesmo deve acontecer com a sensitiva, no qual os movimentos não implicam absolutamente a necessidade de uma percepção, e menos ainda de uma vontade. Tudo bem? Próxima. 590. Não há nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que os leva a procurar aquilo que lhes pode ser útil e a fugir ao que lhes pode prejudicar? Olha que resposta que ele dá, interessante. Se quiserdes, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo da extensão que se dê a esta palavra. Mas ele é puramente mecânico. Quando nas operações da química vedes dois corpos se unirem, é que eles se convêm, isto é que há entre eles afinidade. Não chamamos isso de instinto. Então vamos lá. O instinto é uma espécie de inteligência, é inteligência. Aí ele está dizendo que nas plantas, se você quiser chamar isso de instinto, mas é uma inteligência mecânica, ela é mecânico. Então quando ele diz que nos átomos, quando você junta dois átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio, que dá a molécula da água, você não chama isso de instinto. Você não chama. É uma força mecânica. É o mesmo princípio lá das plantas, é uma força mecânica. Então, a luz, o feijãozinho que vai lá, que a gente fez isso na escola, quando criança, ele está agindo instintivamente, sim, mas é uma força mecânica, diferente do instinto do animal, tá? Entenderam isso? Quer falar alguma coisa? Eu considero o primórdio do instinto, né? Ainda não é um instinto animal, mas é um instinto. Como ele disse aqui, se quiseres, podes dizer que é um instinto. Porque nós estudamos o instinto lá atrás e vimos que ele é inteligente. Sim. Mas é uma espécie de inteligência. Uma espécie. Mas a planta não tem essa espécie de inteligência, é tudo puramente mecânico. Mecânico, é. Vamos para a última questão, 591. Nos mundos superiores, as plantas são, como os outros seres da natureza, mais perfeitas? Resposta, pode ler. Tudo é mais perfeito, mas as plantas são sempre plantas, como os animais são sempre animais, e os homens sempre homens. Então, olha só, essa resposta aí dá para a gente entender, ter uma ideia dúbia, dizer que a planta sempre vai ser planta, jamais vai evoluir, mas não é isso. Não. Lá a planta é sempre planta, o animal é sempre animal, e o homem é sempre homem. Mas o homem lá no mundo superior é melhor do que o homem daqui, e aqui eu sou homem. A planta lá é mais bela, o animal ajuda o homem, é auxiliar do homem, mas continua sendo homem, animal e planta. Porém, esse princípio inteligente se desenvolve, até se tornar até chegar no reino nominal. Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Então vamos parar por aqui, né? Os animais e o homem, vai mudar. a gente continua semana que vem. Deu aí 45 minutos de estudo, tá bom, 47, ó. Faz a prece.
Senhor Jesus, agradecemos mais essa manhã de estudos em nossa casa, onde vibra esse amor profundo, emanado pela fonte eterna, que é Deus nosso Pai. Agradecemos a espiritualidade amiga que aqui nos recebeu, nos envolveu e amparou, a fim de que possamos aprender mais e, com esse aprendizado, nos tornarmos pessoas mais conscientes e livres de nossas imperfeições. Obrigada, Mestre amado. Obrigada, espiritualidade amiga, nosso querido dirigente espiritual, Senhor Altivo, e a todos os irmãos que aqui estudaram conosco. Pedimos licença nesse momento para darmos por encerrado o estudo em torno do livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa